Olá, olá, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E, gente, né? À medida que vocês forem entrando, vai me dando um oi para saber que vocês estão aí. E hoje a nossa live é uma live muito especial. Nós vamos ter uma convidada e ela já tá até aqui. Então, gente, deixa eu me apresentar, né? Que essa live vai ficar salva para ir para o YouTube depois. Eu sou Isabela Caseiro e ajudo crianças a vencerem suas dificuldades alimentares e se apaixonarem por novos sabores, de um jeitinho todo especial através de brincadeiras, né? E hoje, gente, a gente vai conversar um pouquinho, tá? Sobre qual a importância da nutrição na infância. E talvez seja um assunto aí um pouco diferente, né, do que eu costumo falar aqui. E nutrição, gente, já vou adiantando que a nutrição não vai englobar aqui somente a nutrição, né, somente o profissional nutricionista, tá? A gente vai falar como um todo, tá bom? Então, deixa eu aqui já convidar aqui a minha convidada, chamar ela para entrar aqui, dar a ela aceitar, para a gente poder começar a nossa live, poder começar o nosso bate-papo aqui, para a gente ter uma conversa bem gostosa com a Alice também. Então, vamos ver se ela vai aceitar. Aí! Oi, Alice! Seja muito bem-vinda! Eu não tô te ouvindo. Tenta pôr no fone, porque não tá dando para te ouvir. Aí, E agora? agora deu. Tô sendo ouvida? Sim, agora tá. Aí. Tá bom o áudio? O som Tá tá ótimo. bom? Tá ótimo. Beleza. Então, Beleza, Alice, eu beleza. queria te dar primeiramente boas-vindas. Fiquei muito feliz quando você aceitou o meu convite, né? E parabenizar você também por causa do Dia do Pediatra, né? Eu convidei a Alice porque a gente, né, tá aqui comemorando o Dia do Pediatra, que é um profissional extremamente importante para a criança, né? Que faz todo o acompanhamento da criança, né? Até a adolescência ali. E eu fiquei muito feliz quando a Alice aceitou meu convite, que ela vai conversar um pouquinho sobre a nutrição, né? A gente vai conversar um pouco sobre a nutrição, a importância da nutrição na infância. Porque a gente sabe hoje em dia a importância de uma boa alimentação, muitos pais, né? A gente já recebo no consultório muitos pais com essa noção. E aí eu chamei a Alice para contar um pouquinho pra gente, um pouco da visão da medicina, um pouco da visão dela como profissional também. É uma profissional que eu admiro muito, né? E eu queria primeiramente que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Dissesse quem é você, sua formação, onde você formou, quanto tempo tem de formada, enfim, dissesse, né, tudo aí a seu respeito. Bom, boa noite, pessoal que tá aí ouvindo. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, que essa é a minha primeira live. Então, pode ser que eu tenha um pouco de dificuldades técnicas. A voz não tá muito legal, que eu tô com o nariz meio congestionado, mas tomara que dê certo. Bom, então eu sou a Alice Carvalho, eu sou médica pediatra desde 2010. Eu fiz a minha especialização de pediatria em Belo Horizonte, pelo Hospital da Baleia. Eu sou médica desde 2003, quando eu me formei pela Universidade Federal de Minas Gerais. Antes de fazer pediatria, eu trabalhei quase 5 anos no interior de Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha. Era assim um sonho de estar indo para lá e tentar ajudar um pouco. E aí eu fiz isso. E lá eu descobri que eu queria ser pediatra e voltei para Belo Horizonte, fiz pediatria. Atualmente eu atuo no consultório aqui em Sete Lagoas. Eu atuo no Hospital Nossa Senhora das Graças, eu atendo na enfermaria as crianças hospitalizadas. E eu atuo no Hospital Municipal de Contagem, onde eu também atendo na enfermaria de pediatria as crianças também hospitalizadas. Basicamente isso aí. Uma trajetória e tanto, né? É, Então, Alice, vamos para a gente começar aqui agora
a nossa live, né? Eu queria que primeiramente você me dissesse o que que seria essa palavra nutrição da criança, né? Tanto no âmbito da medicina quanto para você enquanto profissional. Seria envolver somente alimentação ou tem mais coisas envolvidas aí? Na verdade, quando a gente fala de nutrição, eu acho que em qualquer idade da vida, a gente está falando de manutenção da vida, né? É através da nutrição, seja ela alimentar, seja água, ou seja nutrir de outras fontes, né? Energias e bem-estar e atividade física e bons hábitos, isso tudo faz parte do processo de nutrir o organismo. E isso faz parte da manutenção da vida, né? Uma curiosidade, a gente sobrevive sem alimento, talvez por volta de uma semana, sem água, no máximo 4 dias, a depender do clima aí, né? Então, eu vejo isso como importância em todas as etapas da vida, mas na infância ela é o que propicia para a criança, que vai nascer bebezinho, com por volta de 3 quilos, ser um adulto e desenvolver crescimento, desenvolver peso, altura, desenvolvimento intelectual, inteligência, capacidade cognitiva, capacidade de interação social, cultural, enfim. Acho que é o processo da criança de se tornar um adulto. Eu vou depender aí 100% da nutrição. Verdade. E aí eu queria, né, pra gente poder. Eu sei que o assunto é bem extenso, né? E o que a gente falaria para um bebê na introdução alimentar, né? Inclusive, diferentes fases da introdução alimentar é diferente de uma nutrição para uma criança ali que está perto já da adolescência, né? Até do próprio adolescente mesmo. Então, eu pensei da gente dividir essas explicações até por faixa etária, né? Então, eu queria que você começasse dizendo pra gente qual seria a importância dessa nutrição, né, desse cuidado, tanto alimentar quanto de líquidos, inclusive de todo o carinho, o afeto, né? Porque a gente também não pode falar da nutrição sem lembrar dessa parte emocional, que é muito importante na criança, né? Ali na introdução alimentar, na primeira infância, que é onde, inclusive, o caráter é formado, né? Onde, inclusive, a gente está tendo muitos aprendizados ali através do nosso espelho, enfim. Então, dissesse a importância dessa nutrição, primeiro naquela fase da introdução alimentar, de uma mãe que está ali começando a oferecer alimentos para o bebê, de repente dali está até um pouco insegura, né? Que a gente vê muito isso. As mães inseguras, porque é muita informação e a gente muitas vezes não sabe o que fazer. Bom, acho que até um pouquinho antes do bebê, eu queria só salientar que a nutrição do Sim, bebê, ela começa no dia que a mãe ficou grávida, né? A partir dali eu estou exatamente. começando a nutrir um bebê. Que são hoje, a gente fala muito nos primeiros 1.000 dias, que são os 9 meses gestacionais, mais os 2 primeiros anos de vida até a criança completar 24 meses. Sim, Então, começou lá na gestação, com uma boa alimentação materna, com bons hábitos maternos, a gente começa então a nutrir esse bebezinho. Depois que ele nasce, quando possível, né, a gente vai tentar o aleitamento materno. Para aquelas mães que não é possível, a gente vai ter alternativas tão nutritivas quanto, obviamente, que não são o mesmo alimento, né? Mas são possíveis também e também tem um papel importante, né? Nesse desenvolvimento da nutrição e no desenvolvimento do afeto, do crescimento, enfim. E aí a gente vai chegar nessa fase que eu acho que é um dos maiores marcos alimentares da criança, que é a introdução alimentar. Então, ela vai passar de uma fase que ela era um bebezinho que só mamava, seja fórmula, seja leite materno, seja através de sonda, né? A gente tem aí várias possibilidades. E aí, quando é possível, a gente vai fazer então essa introdução alimentar, idealmente por volta dos 6 meses de vida, que é quando o bebê já tem uma maturidade para receber os alimentos de forma mais sólida, né, pastosa e em variedade, né, que até então sim, o ideal era que fosse só o leite mesmo. E aí
a gente vai, então, eu sempre falo que é um marco, as mães acham que é muito simples a introdução alimentar, que é a gente dá uma receita, né, de como fazer uma papinha e que aí vai ser tudo lindo, ela vai para casa feliz que o bebê vai comer. E na verdade não é bem assim, porque existe ali toda uma diferença de forma de alimentar. Então o bebê até então ele tinha que sugar e engolir. A posição era deitada, aconchegado na mãe. E aí a gente começa a ter uma posição sentada, que o bebê está mais ativo, ele está mais participativo, e ele vai ter que receber esse alimento, ele vai ter que organizar esse alimento na boca, ele vai ter que engolir esse alimento, que tem textura, tem temperatura, tem formato, tem sabor diferente. E isso para o bebê é muito novo. Então ele inicialmente ele se assusta, às vezes vai recusar. Tem muito bebê que cospe, né? Até por não é porque ele Sim. não está gostando do alimento, é porque muitas vezes ele não está sabendo receber aquele alimento, ele está achando estranho. Muitas vezes eles fazem caretinha, né? É porque tem ali sensações que são muito novas para eles. Então, eu acho que o maior desafio do bebezinho é esse, é conseguir fazer essa introdução de forma mais tranquila, Uhum. que não seja traumática para o bebê nem para a família. Isso gera muita ansiedade nas mães, que a gente percebe. E eu acho que sempre que possível, ter um acompanhamento nessa introdução alimentar do profissional pediatra e do profissional nutricionista, porque a gente Sim. vai conseguir ali no consultório, o tempo que a gente tem, na verdade, a frequência que a gente encontra com essas mães e bebês, ela é muito baixa. E aí Uhum. acaba que o nutricionista ele tem um papel fundamental nisso, porque ele está mais presente, ele consegue organizar melhor essa introdução, ajudar a mãe na substituição, o que, que eu posso dar, o que, que eu não posso, como que eu vou substituir. Que é muito comum as mães chegarem e falar assim, ah, doutora, o meu neném prendeu o intestino. Mas você está colocando folha? Não, não tô. Então, assim, na hora que a gente pede, coloca, olha, tem que colocar uma folhinha todo dia, né? E, no entanto, isso Sim. acaba ficando esquecido. Então, acho que o papel aí do profissional nutricionista de estar mais próximo dessa introdução e ajudar a gente para que essa introdução seja de forma não traumática, para não levar lá na frente a um distúrbio alimentar que está começando agora. Sim, e é interessante, né, da gente falar que essa fase de introdução alimentar, a mãe, né, imagina assim que o bebê ele simplesmente vai comer, vai ser tudo perfeito, existe um dia D, e nesse dia D a criança vai comer tudo do jeito que a gente imagina, né? E na verdade, eu vou falar a gente porque eu também sou mãe. Só que na verdade, em geral, não é isso que acontece. Na verdade, é mais raro a gente ter uma criança que ela vai comer bem desde o primeiro dia ou nos primeiros dias, do que ter uma criança que que vai ter essa dificuldade, que vai cuspir a comida. Isso, né, na verdade, é um aprendizado. Eu falo muito aqui com quem me acompanha, no consultório também, que na verdade o bebê, nessa fase, ele está aprendendo a comer. Então, tudo isso que você falou de cuspir, de fazer caretinha, na verdade, ele tá. Imagina pro bebê, né? Até ontem ele estava mamando, ele sabia que a hora que ele comer, para ele comer, ele estava mamando, independente, ou era a sondinha, enfim, independente do que ele estava consumindo. Até ontem era aquilo. E aí hoje já tem uma coisa diferente, e por mais que ele já tenha presenciado, porque eu recebo muito assim, eu sempre falo com as mães, olha. Leva a criança para a mesa antes dela começar a comer, para ela ver como é que vocês comem, para ela participar desse momento, porque ela vai aprender também pelos exemplos, né? E aí Sim. eu sei, eu já vi as mães assim, nossa, mas eu já faço isso e meu filho não come. E aí aquela coisa, por mais que a criança veja, esteja presente, não é um passe de mágica, não é um estalar de dedos, ele vê, opa, isso aqui é de comer, eu vou gostar disso aqui, porque minha família come isso aqui. É tudo muito novo pro bebê. E a gente, como mãe, a gente tem que ter uma empatia muito grande, inclusive de se colocar no lugar desse bebê, que é um grande desafio que a gente percebe nessa fase, né? Porque a mãe, ela quer que o bebê coma. E às vezes ela também não consegue compreender que o bebê ainda está aprendendo e que nem sempre ele vai atingir aquela expectativa que ela tem. Então, eu tenho falado muito, inclusive, para zerar essa expectativa de introdução alimentar perfeita.
Porque não, é muito raro isso acontecer, é muito difícil. Em algum momento a criança vai cuspir, eles vão rejeitar alguma coisa. A gente só precisa ter muita paciência, que parece uma coisa simples, né? Parece que é fácil e eu sei que não é, porque eu também passei pela introdução alimentar da minha filha e eu entendo como que é para as mães. Não é fácil, mas é totalmente possível, né? E a presença dos dois profissionais é imprescindível, tanto do pediatra quanto do nutricionista. Quanto mais casos de crianças até mais velhas que eu acompanho, que eu vejo que elas não estão comendo bem, em geral isso começa lá na introdução alimentar, que de repente Geralmente. a criança não foi bem, né? A família não foi bem orientada, a criança já não interessava tanto pelo alimento, e tem crianças que são assim, né? E aí aquilo vai arrastando até que chega um ponto que fica até difícil para o profissional tentar contornar aquela situação de uma criança que está recusando os alimentos. Então, eu acho que também, como nutricionista, eu diria que a nutrição na introdução alimentar, e até, inclusive desde ali da gestação, né, que a gente sabe que hoje, dentro da nutrição, a gente inclusive consegue até, de certa forma, modular as preferências alimentares do bebê, né? Através da alimentação da mãe. Com Então, certeza. é muito importante a gente se preocupar desde a pré-concepção, ali, da própria concepção, até essa fase de introdução alimentar, até os 2 anos, que é, eu diria que é a fase, assim, mais marcante, mais importante da vida do bebê e dessa criança, para que a gente evite problemas futuros, não é mesmo? Com certeza. E aí agora eu queria que você dissesse um pouquinho daquela fase ali, né? Que entre 1 e 2 anos a gente sabe que muda um pouquinho, né? Teve até uma pergunta aqui, que se era verdade que o sal só pode a partir de 1 ano, né? E é uma polêmica esse tal desse sal, né? Atualmente. E como é Sim. que fica, né, essa nutrição aí entre 1 e 2 anos, açúcar, né? A gente sabe que, principalmente mães com o segundo filho, o açúcar é apresentado muitas vezes antes do tempo. Se isso vai ter algum prejuízo ou não. Se isso acontecer, como a gente vai agir também sobre isso, né? Enfim, então, como que vai ficar essa nutrição aí nessa fase de entre 1 e 2 anos de idade? Bom, tá a questão do sal. Primeiro ponto do sal, que a gente se preocupa muito, é exatamente essa questão aí da formação de paladar, né? Então, quando a gente está introduzindo muito precocemente o sal, e aí antes de 1 aninho a gente acha que está precoce, e o açúcar antes de 2, a gente está modulando esse paladar da criança e levando ele para um lado que pode ser perigoso no futuro. Porque eu posso estar gerando um consumo excessivo de sal, um consumo excessivo de açúcar, que estão ligados a doenças antigamente da fase adulta e idosa e atualmente da infância, né? Porque a gente tem visto cada vez mais hipertensão, diabetes, dislipidemias nas crianças né, e adolescentes. Doenças Sim. que antigamente eram vistas só nos adultos. Então, acho que o primeiro ponto é esse: a gente tentar modular o paladar da criança para o sabor real do alimento, sem que eu tenha ali Uhum. um sabor mascarado por um condimento, ou pelo sal, ou pelo açúcar. Então, acho que esse é o principal, assim. O sal, ele tem uma outra questão, que é o rim da criança, ele não funciona tão bem até 1 aninho de idade. A criança, assim, como ela está em desenvolvimento de aprender a andar, falar, comer, né, se comunicar e tudo, ela também está com os órgãos começando esse funcionamento. E muitas vezes ele não está legal ainda. Então, o sódio antes de 1 ano de idade, ele não é tão legal, porque eu posso ter um rinzinho aí que não está funcionando tão perfeitamente, acumular esse sódio, isso vai levar a um acúmulo de água, que pode desenvolver hipertensão ou outras questões aí orgânicas. Com relação ao açúcar, principalmente para a gente não modular esse paladar para uma criança que vai gostar demais. Elas vão gostar de qualquer jeito, porque o açúcar é fantasticamente delicioso. Então a gente tem que ter um cuidado de não desviar esse paladar para o lado do açúcar. E exatamente para que a criança não tenha depois uma predileção para comer grande quantidade de açúcar. No primeiro ano de vida,
ao final do primeiro ano de vida, né? Quando a criança faz um aninho, ela começa a andar, ela começa a falar, ela começa a apontar, ela começa a ficar independente e interagir com o mundo. E aí ela Uhum. perde o interesse pela comida. A comida passa a ser algo que é secundário na vida dela. E na fase de neném, ele se relaciona com o mundo pela boca. Então a comida era Uhum. muito importante, como forma de contato mesmo com o mundo. A partir daí, Sim. esse contato fica menos interessante. E aí a gente vai então introduzir o tempero, no caso o sal principalmente, para eu dar como se fosse uma temperada, né? Na verdade, Aham. um quê a mais de interesse nessa comida. E aí começa a ser a comida mais pedacinho, para a criança interagir mais, e aí já tem capacidade mastigatória boa, já tem capacidade de engolir bem, então a gente já muda a textura daquele Uhum. bebê que era uma mais pastoso para uma criança mais pedaço. E aí vem a seletividade, que é a parte mais difícil de todas, eu acho, porque a criança ela tem vontade e ela impõe a sua vontade. Por volta de 2 anos, ela é extremamente impositiva e opositora. Então, é Uhum. muito interessante, às vezes a gente vê se pergunta assim para a criança: você quer brincar? Não. Porque primeiro ela impõe a sua vontade, depois ela pensa se ela vai querer fazer ou não. E com a comida é assim também. E aí elas começam a recusar diversos alimentos. Não quero a cor tal, não quero textura X. E a gente tem que saber lidar com isso. E aí as famílias cometem um grande erro que é a substituição. E aí eu começo a substituir por mamadeira, eu começo a substituir por guloseima, por biscoito, por pão. E aí eu faço um grande desvio do paladar da criança, que estava comendo bem até um aninho, e aí começa a Uhum. comer uma catástrofe. Então, eu acho que o principal cuidado aí nessa fase entre 1 e 2 anos é ter o cuidado com o excesso de sal, principalmente produto industrializado. É raro eu não ter uma mãe que me pergunta quando é que ela pode dar danoninho. Ideal que ninguém comesse danoninho. Nada contra o danoninho. Então, assim, mas é uma representação do industrial. Então as pessoas querem usar o industrial, só que ele não é bom, porque ele tem excesso de sal, ele tem excesso de açúcar, ele tem uma série de conservantes que não são naturais. Quanto mais Sim. natural eu puder fazer uma alimentação, melhor. Então acho que basicamente aí é isso, ter cuidado com o industrializado, ter o cuidado de não substituir. Também não é deixar a criança com fome, é oferecer vários alimentos diversas vezes, ter a oferta, né, do alimento. Sim. Não é deixar a criança com fome, mas é importante eu não ficar substituindo por guloseimas, guardar os biscoitos, né? Não ter em casa aquilo que eu não quero que a criança coma, porque senão ela vai visualizar e vai ficar pedindo. Então, acho que é basicamente de 1 a 2 aninhos essa fase aí. E tá atento, que aí é uma questão que as Nutri fazem muito bem, que é aquela apresentar o alimento de uma forma diferente. Só que isso dá muito trabalho, mas é importante. Cada vez a gente apresentar de formas diferentes para que seja interessante para a criança, ela tem interesse de experimentar, né? Pelo menos. Sim, essa questão de apresentar de formas diferentes, né? Às vezes eu vejo pais assim que me questionam, né? Nossa, mas eu vou ter que fazer carinha com alimento, eu vou ter que comprar forminhas diferentes. E sim, se você quiser, isso é bacana, né? Pode ajudar, sim. Eu gosto, inclusive, dessa ideia das forminhas e tudo. Eu acho bem bacana. Inclusive, faço isso com minha filha também, corta a frutinha lá no formato bonitinho. Mas lembrando que não é só dessa forma. Por quê? Para a gente fazer no formato diferente, às vezes a gente vai estar oferecendo o alimento na mesma textura, na mesma temperatura, no mesmo sabor, né? E às vezes a gente, por exemplo, uma batata, né? Vamos pensar que a batata. A batata, a gente tem várias formas de oferecer essa batata. Pode ser em forma de purê de batata, pode ser uma batata frita, né? Pode ser uma batata assada, pode ser uma batata cozida. Então a gente tem várias formas de oferecer. E a gente falar em variar o cardápio, né? Não é só em variar essa apresentação, não é só formato, são texturas, temperaturas, um tempero diferente faz muita diferença também. Então, às vezes a criança não gosta da batata cozida ou em formato de purê ali, ou cozida em cubinhos, mas ela gosta de uma batata cozida ou de um purê de batata com um tempero diferente. Por exemplo, um orégano,
uma pimenta do reino, né? Uma pitadinha ali. Então, por que não também optar por essas formas, né? Quando a gente vai olhar a fundo essa maneira de apresentar, a gente tem uma infinidade de formas de apresentar. E lembrando que essa fase que começam essas recusas, a gente oferece uma única vez, né? Eu pergunto isso muito para as famílias. Ah, meu filho não gosta disso, disso, disso. Aí, quando a gente vai investigar, muitas vezes, a família falou assim: ah, eu ofereci uma vez. Ah, eu ofereci duas, cuspi, eu não quis, aí eu não ofereci mais. E quando a gente trabalha a dificuldade alimentar, eu lido muito com isso com os atendimentos, né? Todos os dias as mães mandando mensagem. A dificuldade alimentar, a gente pensa que comer é pegar a comida, levar até a boca, mastigar e engolir. Pronto, acabou. É isso que é comer. E comer é muito mais do que isso. Comer é aprendido, né? Lá na introdução alimentar. E quando aquilo não é bem aprendido lá na introdução alimentar, a gente tem que ensinar para essa criança já mais velha, né? E a gente tem alguns passos para comer, tá? Antes da criança colocar aquele alimento na boca, mastigar, engolir, resolver se ela realmente vai colocar aquilo para dentro dela, ela precisa interagir com esse alimento de várias formas. Então, uma forma de apresentação também seria ajudar na cozinha, por exemplo, levar essa criança para cozinhar junto com você, levar para fazer sacolão com você e não falar, olha que gostoso, uma cenoura. Mas de repente talvez essa criança não gosta da cenoura, mas mostrar como é que é essa cenoura, olha, ela é dura. Ela quando ela tá crua, ela é dura, ela é laranja. Olha como é que ela é comprida. Olha aqui uma melancia, ela tá casca verde, mas tem a melancia também com um miolinho amarelo. Olha que legal. Vamos levar para casa pra gente descobrir, explorar. Então eu gosto muito de optar por esse lado de explorar também, que é uma forma diferente também da gente apresentar e funciona muito nessa fase. Brincar de detetive é muito bacana para crianças nessa faixa etária. E aí agora eu queria que você me contasse ali na fase pré-escolar. Ali dos 3 anos até uns 6, que é a fase do faz de conta. Essa fase, eu acho que até então ela não era tão problemática. A pandemia, que já dura aí mais ou menos 1 ano e meio, nos trouxe uma gravidade dessa fase. Então, o pré-escolar, ele ficou em casa, assistindo TV, comendo na frente da televisão sem saber o que ele come, assistindo desenho o tempo todo, sem fazer atividade física. E aí a gente tem uma criança que está numa fase que ela levanta e vai buscar a guloseima na cozinha, ela abre a geladeira e toma vários iogurtes, ela abre o armário e pega vários biscoitos. E aí, então o que a gente teve? Um salto de peso dessas crianças. Isso eu acho que hoje é a nossa maior preocupação como pediatra, é o quanto a pandemia nos trouxe obesidade infantil, principalmente nessa fase pré-escolar, que é uma fase que a criança ainda está muito novinha, que ela não deveria estar tão inativa na frente da TV, e ela está, poderíamos dizer, né, com um grande distúrbio nutricional, que é o excesso de peso em graus variados. Então, eu acho que para essa fase, o mais importante para os pais é ter o cuidado com o carrinho do supermercado. Porque aquilo que eu não quero que o meu filho consome não pode estar dentro da minha casa. E a gente precisa dar exemplo, porque essa é a fase que eles olham para a gente o tempo todo. Eles querem usar as nossas roupas, os nossos sapatos, eles querem nos imitar. Então, se eles querem imitar, a gente tem que dar um bom exemplo. E aí, às vezes, os pais não têm tempo porque estão mesmo sobrecarregados de trabalho, com filho em casa. A gente agora está tendo que ser, né? As mães e os pais estão tendo que ser pais, estão tendo que ser provedores, né? Porque a gente tem que continuar trazendo o sustento para dentro de casa. A gente tem que ser professor, porque as crianças estão dentro de casa. A gente tem que ser psicólogo, porque estão todos estressados, tanto a família quanto as crianças. Então, a gente está numa fase de muita sobrecarga e aí acaba que a gente fica exausto, não consegue, às vezes, oferecer um alimento adequado, porque eu não tenho energia para preparar um alimento adequado, eu não tenho energia para ir até o supermercado, até o sacolão, porque é difícil mesmo, você comprar a fruta numa cesta,
quando é na segunda metade já está maduro, já perdeu. Então a gente tem que fazer. É muito frequente a compra de verdura, de Uhum. fruta. Ela não dá para ser uma compra uma vez por mês. E aí a Sim. gente tem então que vigiar o nosso carrinho de supermercado, vigiar o nosso armário, basicamente, porque essa criança ela vai consumir o que tiver em casa. A Sim. quantidade, às vezes, é difícil da gente controlar, mas eu posso controlar pelo menos a qualidade do que a criança está comendo. E aí é uma outra questão que eu vejo muito nos pais, é a ansiedade que meu filho não está comendo. Porque o bebê comia muito, só que o bebê crescia muito. E nessa Sim. fase pré-escolar, eles ganham um pouco peso, crescem pouco, e aí, obviamente, eles têm uma necessidade basal energética menor, e a família espera, às vezes, que a criança coma uma grande quantidade. Então, eu acho que nessa fase é não se preocupar com a quantidade que a criança come, desde, obviamente, que ela não esteja acima do peso adequado, mas Sim. preocupar com a qualidade do que a criança come. O que que esse alimento está trazendo de benefício para o meu filho, para mim, para o meu cachorro, porque até o cachorro tem que comer direito. É. Acho que nessa fase pré-escolar é basicamente isso. E aquela outra forma de nutrição, que eu preciso de crianças bem nutridas, mas com peso adequado. Então, colocar Uhum. essas crianças para se exercitarem, para Sim. fazer atividade física, que seja na pracinha, num horário que não tem muita gente, enfim, o que for possível, né, dentro das condições que a gente está vivendo agora. Sim, e uma coisa até bacana que eu falo muito com meus pacientes também nessa fase, né? Essa questão do consumo, né, desses alimentos, porque querendo ou não, essa fase pré-escolar, em geral, eles já foram para a escolinha, então estão ali na pré-escola e tem contato com o coleguinha, e a gente sabe que às vezes tem ali alguns alimentos não tão saudáveis, tem industrializado, infelizmente, né? Por mais que tenha aquela, Sim. nas duas escolas, tanto pública quanto particular, as duas elas têm aquela política de não pode ficar levando lanche não saudável, mas a gente sabe que ainda acontece isso. Então, em geral, nessa fase, a criança ela já entrou em contato alguma vez, né? Já tem as festinhas de aniversário, tudo isso. E eu falo muito para as famílias, especialmente nessa época de pandemia, né? Essa questão do carrinho, de olhar o carrinho é super importante. Eu acho isso incrível, inclusive, né? Mas a gente tem aquela questão de, às vezes, sempre, né? Sempre não, mas eu já reparei que algumas famílias contam assim, ai, mas eu compro assim porque gosta. E eu fico sem que, eu fico, não fico querendo dizer não para um biscoito recheado, para um chocolate, uma balinha que seja, meu filho pede, tá em casa, como que eu vou fazer? E aí eu tenho falado muito com as famílias o seguinte, para a gente usar daquela ideia da disciplina positiva. Então, para a gente combinar com essa criança, ok, quer comer a sobremesa? Vamos combinar aqui então as condições para comer e colocar a criança para participar disso. Então, por exemplo, ó, pode comer a sobremesa, por exemplo, um dia que a gente almoça todo mundo junto, um domingo que dá para fazer uma sobremesa ou não, né? Pode comer sempre depois do almoço, tem que comer bonitinho, não dá para ficar sem comer nada e depois vir comer a sobremesa. Não dá, né? Tem que haver combinados. Então, de repente, excluir também, às vezes, é muito difícil para a criança. Então, ter esse combinado é muito bacana. E outra coisa, essas dificuldades com a alimentação, né? De ter a fruta ali, o vegetal pronto. Então, às vezes, separar um dia na semana para já deixar tudo cortado, higienizado, para facilitar suco, pode congelar, né, a fruta ali para fazer um suco, ou o próprio suco, né? Morango mesmo, morango, uva, são frutas que a gente congela, que é mais fácil, não fica ruim quando descongela. Então, a gente tem várias opções para facilitar esse dia a dia, né? Essa vida corrida desses pais, que eu também me coloco aí, a gente vive correndo e realmente é difícil, é um desafio, né? E a gente também tem opção, né? Aqui na cidade a gente tem também já restaurantes que vendem comida saudável. Então a gente tem o delivery também de comida saudável, né? A gente tem opções aqui na cidade. Que bom que a gente tem Sim. isso. Então a gente pode, por que não pedir essa comida saudável se ficar difícil de fazer em casa? Mas não recorrer, por exemplo, eu já recebi casos de famílias dizendo assim: ah, mas eu dou miojo porque é mais fácil de fazer. Sim, de fato. Põe ali 3 minutos, está pronto. Mas se a gente for pensar que cozinhar um macarrão também pode demorar.
3 minutos, não diria 3, mas 5 minutinhos. Cinco E o minutos. macarrão seria bem melhor, bem mais saudável. Já ter ali um legume cortado, ralado, enfim. Então, a gente pensar nessas estratégias também. Será que aquele 3 minutos de um miojo, né? Que seria, né, na ideia aqui mais simples. Será que realmente isso vale a saúde do meu filho? Será que eu não posso ter mais 2 minutos para acrescentar na minha vida corrida só para preparar uma coisa melhor para a gente? Para que lá na frente eu não tenha um problema ainda maior? Tem que gastar com medicamento, estresse, porque tem uma criança que tá seletiva, que não tá comendo, isso, né? E a gente gasta com medicamento, gasta com outros profissionais. É uma série de gastos que às vezes poderia ter sido evitado nessas pequenas atitudes, de 2 minutinhos a mais. Né? Eu sei que é um assunto um tanto polêmico da gente falar, mas é mais para reflexão mesmo. Até que ponto vale a pena eu optar pelo mais fácil, porque agora eu não posso, né? Então é algo para a gente. Será que não dá para me organizar um pouquinho melhor? É essa reflexão que eu acho que é importante a gente ter. Com certeza. E naquela fase escolar, né, ali dos 7 aos 10 anos, né, que também já é uma fase assim, eles estão saindo do faz de conta, e a gente vê hoje cada vez mais essas crianças, né, de certa forma elas estão entrando até mais depressa na adolescência, essa fase eles já querem, né, já admiram aquelas influencers mais adolescentes e querem estar igual, e querem fazer tudo igual, e a gente tem um consumo de fast food até mais cedo também, né? E nessa fase, como que a gente faz? Bom, eu acho que nessa fase a gente tem que ter o primeiro cuidado com o lanche da escola e com o cardápio da escola. O que a gente observa é que as cantinas de escola, de modo geral, oferecem opções que não são boas. Os lanches que as famílias acham mais fácil de mandar também não são boas opções. Geralmente é iogurte, bolinho pronto, de modo geral, industrializado. Sim. Então, eu acho que o primeiro cuidado aí é isso. O lanche da escola tem que ser algo saudável. A criança ela está numa fase que ela está estudando, ela precisa de energia de boa qualidade. Uhum. E aí a gente tem a questão dos exemplos na escola, né? Às vezes tem uma série de crianças que levam um monte de coisa certinha e tem outros que levam um monte de industrializado e acaba que no fim alguns vão ser contaminados pelos outros, né? Sim. E é imprevisível quem vai conseguir contaminar quem. Acho que essa questão aí da propaganda, ela é assustadora, porque existe um apelo mesmo ao consumo, né? E não é nem só ao consumo do fast food, da comida de qualidade inadequada, mas também de quantidade. É assim, mas se você comprar o refrigerante de 300 ou o refrigerante de 500, é o mesmo preço. Não, então eu vou comprar o refrigerante de 500. Mas se você comprar o sanduíche menor ou o sanduíche maior, o valor é o mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu preciso realmente dessa quantidade de alimento? Meu filho precisa realmente dessa quantidade de alimento? E aí entra uma outra questão que eu costumo dizer muito para as mães, é que a gente tem que estabelecer metas. Quais são as minhas metas? E pôr a criança para trabalhar para você. Olha, cada vez que a gente cumprir as metas, a gente vai ter um benefício, seja passear, seja ganhar um presente, enfim, né? Uhum. Algo aí é uma troca, né? A gente faz aquela questão do reforço positivo, né? Eu ponho o Sim. menino para fazer as coisas porque ele está interessado ali em ganhar algum benefício, eu estou negociando, né? Isso é Sim. interessante. E lembrar que a gente tem que ter um cuidado, que nada é proibido, mas aqueles alimentos inadequados, eles têm que ser usados com uma frequência muito baixa. A gente tem que ter um cuidado ali de ir reduzindo. Às vezes tem criança que come um pacote de biscoito na escola por dia. Olha, então vamos mandar metade do pacote e daí semana que vem a gente manda um quarto do pacote, na outra semana a gente manda 4 biscoitos. E aí depois, quem Sim. sabe, a gente consegue mandar uma fruta, né? Então, assim, eu acho que é sempre estabelecer metas, que eu tentar melhorar um pouco a qualidade da alimentação e lembrar que Uhum. nós profissionais podemos ajudar, mas não podemos fazer milagres. Então a gente consegue ajudar, mas a gente não consegue resolver se os pais não estiverem empenhados nisso. Então, Sim. acho que para essa fase aí é mais ou menos isso. Você estabelecer metas,
tentar tomar muito cuidado com o lanche da escola e, mais uma vez, o controle de peso, não deixar essas crianças inativas, porque isso é fundamental. E mais uma coisinha que, só porque eu já devia ter falado isso antes, mas eu esqueci, cuidado com o suco. Porque o suco É, artificial, ele é, assim, danoso em grande quantidade. O suco de garrafa, que eu doso o açúcar, é um pouco melhor, o suco natural melhor, mas temos que lembrar que mesmo o suco natural, ele não pode ser consumido em grande quantidade, porque sim. está associado com a obesidade também da criança. Então a gente é legal tomar o suco às vezes, mas isso também tem que ser dosado. Nada em excesso vai ser legal, né? E lembrando que o suco também não substitui a fruta, né? O suco a gente pode colocar Nem ali. a água. Exatamente. E nem água de coco também não substitui a água. Né? A água de coco entraria também como um suco. E o suco é bacana, né? Uma estratégia, inclusive, para crianças que não gostam tanto assim de líquidos ou de, né, tomar água ou comer frutas, mas não é algo que a gente tenha que usar como substituto e nem oferecer em excesso, né? E eu, Alice, uma coisa que eu acho assim, boa da gente falar que nessa fase, né, tá muito na moda crianças nessa fase influenciarem outras através das redes sociais. E até alguns anos atrás, tinha-se um certo controle das propagandas, né? Porque na TV não pode passar mais propaganda usando crianças. Só que com essa ascensão da internet, né, o que que veio? Cada vez crianças mais novas estão se tornando influencers. E as marcas, né, pequenas ou grandes, utilizam desse mecanismo, né, dessa forma, né, dessas pessoas que estão influenciando outras para poder se divulgarem. E nada contra isso, é um modelo de negócio deles, eles precisam também crescer. Mas a gente, como pais, monitorar quais perfis esses filhos estão acompanhando. E quando a gente falar daqueles combinados, né, a gente combinar, inclusive, de repente viu aquela influencer comprando um determinado doce, experimentando. Eu vi recentemente que tem influencer que recebe para experimentar um produto novo da marca X, né? A gente vê muito isso. E nada contra. Mas até para os próprios pais terem esse cuidado. Olha, tá acompanhando essa pessoa apresentou um novo produto, mas peraí, deixa eu conhecer esse produto, deixa eu ver isso aqui. Eu sei que com os pais, a gente tem muitas coisas para fazer, muita coisa para pensar, para ainda ter que ficar vigiando o celular do filho. Mas a gente também não pode esquecer desse acesso que essa criança, nessa faixa etária, tem. Cada vez mais cedo essas crianças têm acesso ao celular. E a internet até então tá tudo liberado, né? Tem muita coisa Exato. liberada aí. E a gente tem que tomar esse cuidado também, porque ali aquela telinha tá influenciando, inclusive, o seu filho. Nessa faixa etária, embora eles já entendam melhor, eles já tenham noção do mundo, né? Uma noção um pouco melhor, eles não têm ainda um entendimento para, né? A gente ainda tem aquela formação dentro da neurociência, a gente ainda tem a formação do caráter, o entendimento, o amadurecimento dessa criança. Eles ainda não conseguem entender que não dá para comer um hambúrguer todos os dias no almoço, né? Porque aquela pessoa lá tá comendo, aquela pessoa que ela acompanha tá comendo hambúrguer no almoço todos os dias. Não dá, não vai ser bom para a saúde dela, né? Sim, E assim, explicar isso para a criança, como ela já está mais entendida, aquela coisa que eu falei mais cedo dos combinados, isso aí entra muito mais forte nessa fase, porque como ela quer ter, a criança ela quer ter o seu espaço também nessa fase, né? Deixar que ela se expresse, isso também é muito bacana. Então, esse diálogo entre a criança e os pais também sobre esse alimento que está entrando para dentro de casa. Não é simplesmente, toma, tá tudo bem, vamos comprar isso aqui. Não, vamos saber de onde isso está vindo, né? E uma coisa também que eu queria acrescentar sobre atividade física, né? Talvez uma objeção que as famílias tenham mas não tem pracinha perto da minha casa. Mas a pandemia. Mas a gente aqui em casa, que nem tem, eu tenho pacientes que eu atendo de forma virtual que falaram, mas a gente aqui não sai. A gente não tá fazendo atividade física, a gente combinou que não vai sair para nada. Né? Sai o essencial mesmo, mas a gente não sai. Então, no caso dessas crianças, que a família optou por não sair, então o que a gente pode fazer?
né? Atividades dentro de casa, do quintal, se mora no apartamento, se a gente coloca uma música no YouTube, né? Por exemplo, aquele Fit Dance, que tem muita dancinha, né? De música famosinha, que tem um tanto de gente Aham, isso dançando aí. mesmo. Se você tirar um tempinho para dançar com a sua criança, um fit dance já é uma forma de atividade física. Não precisa ser uma bicicleta, uma bola, né? Uma natação, um futebol, enfim, pode ser com o que você tem em casa, pular corda. Tem Instagrams aqui também sugerindo atividades, brincadeiras para fazer dentro de casa. Então a gente tem muita opção também que inclui, inclusive, a família toda, né? Então, Sim, era com isso que eu certeza. queria acrescentar aí. Alice, aproveitando que a gente está falando, né, sobre essas fases da infância, e a adolescência, né? Queria que você dissesse um pouquinho também sobre a adolescência. Embora não seja, eu não tenha tanto público aqui de pais Eu também com não. filhos adolescentes, mas falar um pouquinho que às vezes tem gente aqui com filhos Sim, adolescentes também que precisam dessa ajuda. Então, o que que você sim. sugeriria também? Bom, o adolescente, aí a gente tem um outro salto de crescimento muito grande, né? A gente tem um salto nos primeiros 2 anos de vida e a gente vai ter depois um grande salto na adolescência, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com a nutrição desse adolescente, porque vem os problemas aparecem rápido, do tipo o excesso de espinhas, aparece né, a acne, aparece o excesso de peso, as estrias de pele, né, que são Uhum, na verdade, como se fosse a pele se rasgando naquele momento ali que o adolescente está crescendo e a pele não está conseguindo acomodar aquele crescimento. O que eu mais observo nos adolescentes é uma intensificação dessa alimentação do escolar, ela vai culminar na adolescência, porque aí os pais já perderam praticamente 100% do controle alimentar do filho. Eles sim. já não conseguem mais determinar o que o filho come ou não, e aí acaba ficando bastante difícil quando você perdeu as outras fases de correção, de você conseguir corrigir na adolescência. Mas, além dessa questão aí da dificuldade, né, normal, eu acho que preocupa muito os distúrbios alimentares que vêm ficando muito frequentes nos adolescentes, que são a anorexia, a bulimia, principalmente por causa dessa questão da internet. A gente vê cada vez mais um corpo perfeito, uma forma perfeita. Isso pega muito nas meninas, pega muito nos meninos. Eles querem estar incluídos dentro ali, né, daquele grupo. A gente tem muito crianças que já estão chegando à adolescência obesos ou com Sim. sobrepeso, e aí vai ter uma dificuldade maior ainda com essas questões corporais. Então, acho que tá muito atento, se não tá tendo um distúrbio alimentar ali, uma anorexia, uma bulimia, que é mais comum nas meninas, se não tá tendo nos meninos um excesso na verdade, de vontade, e às vezes eles fazem isso de academia, pegar peso. O adolescente ele está em crescimento, ele não pode pegar peso. Ele pode fazer atividade física, idealmente que sejam atividades físicas atletas, né, atletivas Uhum. do tipo natação, joga bola, vôlei, basquete, enfim, que vão propiciar um consumo energético, mas que não vão danificar articulações e ligamentos de uma fase de crescimento. Então, a musculatura está toda em desenvolvimento nessa fase. Então, não é adequado fazer musculação até terminar completamente o crescimento e o fechamento das cartilagens de crescimento, que isso Uhum. geralmente vai acontecer nas meninas por volta dos 16 e nos meninos por volta dos 18, 19 anos. A gente tem que ter muito cuidado, que é uma fase que eles precisam muito de cálcio, e aí tomam muito leite com achocolatado, ou com chocolate, ou com café, e aí acaba que não recebe o cálcio do leite. Uhum. É uma fase que às vezes não come muito verdura e fruta, numa fase de crescimento intenso e rápido, que as vitaminas, os minerais e os micronutrientes estão numa demanda alta. Uhum. E eles acabam, eu acho que, sendo um pouco mais negligenciados na alimentação. É muito raro a gente receber um adolescente para consulta porque está alimentando mal. Geralmente os pais levam por N motivos, mas porque está alimentando mal não costuma ser um motivo. Então, eu acho que para o adolescente, o que eu deixaria mais para os pais é ter um olhar mais direcionado
traz na verdade, fugiu a palavrinha aqui, tá atento com a forma, o que esse adolescente está alimentando, os horários que ele está alimentando, a quantidade que ele está alimentando, porque eu acho que é aí que Uhum. pega mais no adolescente. Sim, exatamente. E lembrar, né, que esse acesso às redes sociais aí é mais intenso e que, assim, eles também não têm um entendimento que muitas vezes aquelas fotos perfeitas é um Photoshop, é uma posição que favorece, né, que a gente, hoje em dia, a gente tem de tudo na internet, inclusive Sim, ensinando a tirar fotos de forma que a gente fique mais atraente, né? Então, é, assim, eu acho que também o diálogo nessa fase é muito importante. Eu sei que os adolescentes eles não gostam, né? Muitos correm de conversa, mas ter conversas relacionadas a isso também é muito importante, né? A alimentação, ao corpo, porque é uma fase que realmente eles ainda não são adultos, mas eles querem ter o corpo de uma pessoa adulta. E muitas exato. vezes é aí que tem um certo perigo e surgem os distúrbios alimentares, enfim. Bom, então a gente encerrou aí toda essa jornada, né, da criança, desde o bebê até a adolescência. E eu vi que temos aqui algumas perguntinhas, então eu queria abrir espaço para as perguntas das pessoas, né? Então, as que vocês mandaram ao longo da live, a gente vai responder. Se você tiver mais alguma pergunta, pode mandar. Tem uma caixinha, né, um balãozinho com uma interrogação aí no cantinho direito da tela, então você pode mandar por aí também, tá bom? Então vamos aqui para a primeira pergunta da Lorena Almeida Morato. E as fórmulas, qual a melhor? Depende. Depende da fase, depende de quais são as necessidades de cada criança, né? Em geral, as fórmulas infantis, elas seguem as básicas, né? Elas seguem um padrão que é determinado pela Anvisa. Aí a gente vai ter uma diferença de pequenos micronutrientes, né? Um vai ter mais probiótico, outro vai ter mais probiótico, outro vai ter mais DHA e ARA. Mas, na verdade, Uhum. todas têm que atender a uma exigência básica. Então, nas situações que a criança não exige nenhuma particularidade nutricional, qualquer uma das marcas atendem bem. Sim. E é bom a gente lembrar, né, que tem uma polêmica grande, né? Até já no grupo de mães que eu faço parte, surgiu uma polêmica muito grande para as fórmulas infantis de segmento, aquelas a partir de 1 ano, né? Que elas têm maltodextrina e as mães não querem, de forma alguma, né? Tem mães que não querem mesmo oferecer açúcar. E é uma polêmica muito grande ainda, né? Porque ela procura, né? A fórmula procura se aproximar do leite materno. Mas ao mesmo tempo a gente tem a maltodestrina. E aí muitas vezes eu vejo as famílias optando pelo leite de vaca, né? E aí não tem essa pergunta aqui, mas assim, até que ponto, né, que a gente deve fazer essa troca, né? Embora a gente possa já começar a oferecer o leite de vaca a partir de 1 ano, mas a gente sabe da qualidade do leite, né? Especialmente o de caixinha, sobrecarga nos rins também por causa do excesso de proteína do leite de vaca para um bebê Excesso de ainda. sal, né? Sim, exatamente. Então, assim, ainda que fosse o de saquinho, né? Na sua visão também como profissional, o que que você orientaria para essas mães que estão com essa dúvida aí? Na verdade, o que acontece é que o leite, ele é um alimento que tem um teor de açúcar muito alto. E basicamente lactose, né? Que é o principal açúcar do leite, que é a glicose mais galactose. São dois açúcares simples juntos formam a lactose. Então, o teor de açúcar, ele sempre vai ser alto no leite. A nossa preocupação maior com relação às fórmulas é muito mais o teor proteico, que hoje a gente sabe que quanto maior o teor proteico da dieta infantil, claro que excedendo o que é ideal, maior o risco de obesidade, porque a gente está mudando o metabolismo, né? Então, essa questão houve recentemente uma mudança nas fórmulas, a gente usava composto lácteo depois de 1 ano de idade. Uhum, Isso foi mudado, o composto lácteo ele foi para depois de 3 anos de idade e foi introduzida aí uma fórmula intermediária de 1 a 3 anos.
exatamente para atender essa necessidade de regulação de teor proteico, regulação de teor de sal e regulação de teor de açúcar. Mas sempre vai existir um teor de açúcar alto. O teor de açúcar do leite materno é açúcar isoladamente, tá, gente? Ele seria próximo do teor de açúcar do leite condensado. Aí só teor de açúcar, tá? Quando eu tô colocando. Porque é um teor alto mesmo, porque a criança precisa de muita energia na fase de crescimento. Então, essa questão eu acho que é a que mais preocupa. A partir de 1 ano, eu acho que é possível usar o leite de vaca, sim. Ele não vai ser enriquecido com vitaminas e minerais, obviamente, né? Porque ele é preparado para o bezerrinho, não para o Uhum. bebezinho. Tem um teor proteico alto. Então, o ideal era que a gente diluísse esse leite, não usasse na forma in natura. O de caixinha é péssima qualidade, eu acho que tem muito conservante e tem um teor nutricional baixo. Se a gente pegar lá na caixinha, vai estar escrito que ele tem 80 calorias para cada 200 ml de leite. Só que, na verdade, nem vem escrito leite, é bebida láctea geralmente, né? O composto lácteo. O leite, na verdade, ele tem que ter 67 calorias para cada 100 ml. Então, quando eu pego 200 ml, eu teria que ter aí quase, mais ou menos, né? Quase 140 calorias em Uhum. 200 ml de leite. Então, o teor calórico é baixo, o teor nutricional é baixo. E o de saquinho, eu acho que é uma opção razoável, tem que ferver, tem uma durabilidade menor. Ainda tem que ter esse cuidado de desdobrar, principalmente no começo. Tem que tomar cuidado com o volume, que não pode ser alto, porque tem um teor de Uhum. gordura alto. Sim. E o leite in natura, para quem tem uma vaca em casa, né? Porque não dá pra gente confiar em qualquer fonte, mas para quem tem uma vaca também serve o leite in natura, fervido, Sim. desdobrado, de preferência, né? Que tire um pouco de excesso de gordura, que for Sim. possível, né? Quem já morou na roça sabe como é que tira a gordura do leite, né? Então tem todas essas opções, eu acho que são possíveis dentro de um grupo nutricional. E aí, quando eu tenho uma Sim. criança que alimenta muito mal, tá seletiva demais, aí essa criança precisa de um leite enriquecido, porque eu tenho que fornecer de alguma forma aquilo que não está entrando no pratinho. Então, às vezes, a Sim. gente mantém uma fórmula aí enriquecida um período maior, muito por causa dessa questão da fase alimentar muito difícil de 1 a 3 aninhos. Sim, exatamente. E essa ideia, né, de coar o leite para reduzir o teor de gorduras, isso é importante, né? Porque excesso de gordura também não é bacana, né? E outra coisa também, né, que as mães questionam muito é sobre o leite em pó, né? Principalmente aqueles enriquecidos, né? Ah, e o leite em pó enriquecido? E aí? O leite em pó enriquecido, ele vai ter o benefício que não tem o conservante. Aí vai depender, geralmente, ele é um substituto ao leite de vaca in natura, com aquela Uhum, ressalva. Ele tem um teor proteico, gorduroso e de sal mais alto que o ideal para essa fase. Mas também é sim. uma opção que pode ser usada e fácil manuseio, né? Que é bem mais fácil que Uhum, você ter que ferver leite, coar leite, guardar na sim, geladeira, né? Aquelas questões todas. exatamente. E para as vovós que gostam de dar guloseimas? Ai, meu Deus, eu passo até mal com as vovós. Eu acho que as vovós têm o direito, né, de dar as guloseimas, são vovós. Eu sou tia, às vezes eu sou permissiva também com a minha sobrinha. O que eu sempre recomendo para as mães é o seguinte: a criança tem que entender que existe a casa da avó e a casa dela. A casa da avó, desde que ela não fique com a avó todos os dias, né, para a mãe trabalhar, não tem problema ela comer uma guloseima ali um dia ou outro. A gente não precisa criar uma briga em família, porque a avó quer dar uma guloseima ou outra. Pedir para que essa guloseima seja após o almoço, que é um momento que eu tenho uma menor absorção do açúcar. Que não seja em substituição de uma refeição nenhuma. E, claro, que seja depois de 2 anos de idade. Né? Acho que isso aí é Sim, importante. sim, sim. Exatamente. Também penso assim, que a gente teve um comentário desse tipo aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos uma pergunta aqui. O hábito alimentar dos pais influencia diretamente no que a criança possa gostar de comer? Ai, ai. Infelizmente, sim.
Hoje a gente tem um conceito que se chama epigenética, que é o seguinte: eu consigo melhorar ou piorar a expressão dos meus genes. Então, quando eu tenho um bom hábito alimentar, eu expresso nos meus genes hábitos, na verdade, aqueles genes para os bons hábitos vão se expressar mais do que os genes para os maus hábitos. E isso é passado de geração para geração. A gente sabe que passa-se até 5 gerações. Eu tenho um exemplo assim prático, familiar, muito legal. Meu pai e minha mãe não são hipertensos. Eu e minha irmã e meu irmão temos hipertensão. Meu irmão tem um hábito de vida melhor um pouco, ele consegue controlar sem medicamento. Eu tomo um medicamento, a minha irmã toma um medicamento em dose mais alta. Por que meus pais não têm hipertensão e nós temos? Porque os hábitos de vida deles são melhores. Só que apesar de neles o gene da hipertensão não se manifestar, em nós que temos hábitos piores, moramos em grandes centros, temos uma vida mais estressante, mais corrida e muitas vezes comemos muito fora de casa, a gente tem uma dificuldade de controlar o sal e tudo, acaba que a mudança desses genes, ela aparece. Então, um gene que ficou quietinho neles apareceu em nós. E a gente passa isso para as nossas gerações futuras. E a gente passa o exemplo, né? Que é algo que também é importante. A criança, ela imita os pais. Então, se os pais têm um mau hábito alimentar ou um mau hábito de vida em geral, as crianças também vão tender a seguir aquilo ali, também do ponto de vista observacional. Exatamente, né? Inclusive, aí a gente fala muito dos neurônios espelho, né? A imitação é através desses neurônios espelho. Então, a criança, ela vê e ela aprende por imitação. Muitas vezes ela nem sabe exatamente o que que ela tá fazendo, mas ela tá fazendo porque tá vendo alguém fazer. E aí ela vai aprendendo através daquele exemplo. Então, assim, o ato, por exemplo, de pegar um alimento, né? Pegar com a colher e levar até a boca, muitas vezes ela faz isso daí porque vê outra pessoa fazendo e ela tá imitando aquilo ali. Ela está aprendendo dessa forma, né? Então, realmente, o hábito dos pais, com toda certeza, influencia diretamente, né? Vamos Sem ver dúvida aqui, alguma. temos mais uma pergunta. É do Vitor Duarte. É possível preparar a comida da semana em um dia para melhorar a alimentação da minha filha? Possível é. Idealmente, não. Né? Quando a gente prepara o alimento, a gente já está ali possibilitando uma oxidação das vitaminas pelo oxigênio do ar. Né? Uhum. Então, assim, idealmente, preparar, assim que terminou de preparar, acondicionar em frascos bem fechadinhos, sem que fique oxigênio lá dentro, né? Sem ter ar lá dentro, para Uhum. que tenha uma menor perda proteica possível. Mas infelizmente ao longo dos dias aí as vitaminas vão sendo metabolizadas. Do ponto de vista de carboidrato, de proteínas, de teor de gordura, não tem grandes mudanças. É Sim. mais as vitaminas que são mais lábeis. Sim, em casos de famílias que têm a vida mais corrida, né? E que também se a gente olhar só pelo âmbito de fazer uma criança comer melhor, em sentido de comer mais variedade, não comer tanto alimento ultraprocessado, sim, isso funciona. Mas quando a gente olha a questão das vitaminas, como a Alice está falando, aí que a gente tem essa perda, né? Especialmente, por exemplo, vitamina C perde assim rapidinho. Né? Enquanto a gente corta uma laranja, a vitamina quase foi toda embora. A gente cozinha mais um pouquinho um alimento, foi embora também. Tirou a casca, foi embora também. Então, quando a gente olha essa questão das vitaminas, né, a gente tem sempre que lembrar que toda intervenção que eu for fazer naquele alimento, a gente vai ter uma pequena perda, né? Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. Temos aqui alguns comentários. A Tatiane está aqui dizendo pra gente o seguinte, que ela está sofrendo muito com a alimentação do filho, porque parece que a avó interferiu um pouco na alimentação dele, né? Talvez tenha acontecido alguma coisa assim de alguma conversa, essa avó não ter respeitado, a gente sabe que isso acontece, e ela precisou colocar na escola para tentar melhorar, né? E aí, qual que é a sua opinião? Você acha que a escola vai ajudar nessa melhora? Você acha que não? Como é que é? O que que você pensa Eu acho que disso? depende da escola. Se a escola tem um bom hábito alimentar das crianças, se as crianças
recebem alimentação principalmente que é ofertada pela escola, que tem uma nutricionista por trás daquele cardápio, é possível que vá ajudar, porque os outros coleguinhas vão estar comendo a mesma coisa, e é aquilo que a gente está falando. A criança ela vai aprendendo por repetição, por ver os coleguinhas, por fazer parte ali Uhum, daquele meio. Tem hora da fruta e uhum. tal. Acaba sendo lúdico a comida. Agora, se a escolinha tem um hábito alimentar ruim, por exemplo, cada família manda a sua comida, e aí tem uma série de Uhum. guloseimas que entram ali no meio, alimento industrializado não vai ajudar muito, infelizmente, né? Sim. E lembrando também que o caso da escola é o mesmo caso de nós como profissionais, que trabalhamos diretamente com as crianças. Ajuda, mas não faz milagre. Então, o papel da família nessa criança é de extrema importância. Porque o tempo que a criança passa na escola é até mais tempo do que passa como profissional, né? Comigo, com Com você. certeza. Mas não adianta nada ela passar de segunda a sexta, de 1 hora da tarde até 5h30, por exemplo, né? O período integral. Sendo que chega no final de semana, a família também não colabora. Chega à noite em casa, também não colabora. Então, é preciso a gente haver um equilíbrio nisso daí. Eu, de acordo com os pacientes que eu atendi, que tiveram essa estratégia, eles não tiveram um bom resultado. Porque a escola ajudava, mas não resolvia o problema. Porque, na verdade, esse problema estava muitas vezes enraizado lá na introdução alimentar, era numa forma, às vezes, indevida de a família conduzir essa alimentação, não respeitando os limites da criança, e não porque eles estavam fazendo isso de propósito, é porque eles não sabiam fazer diferente. Então, quando a gente olha para uma criança que não come bem e a família, ela de fato, ela tenta de tudo e não consegue, a gente não pode esquecer que tem um pai, uma mãe, uma família que já tentou muita coisa e tudo aquilo que ele tentou ele não conseguiu ainda. E aí a gente entra com outras formas. Então, quando eu falo com as famílias que eu trabalho brincando, que a gente faz pequenas atividades e às vezes não parece ter sentido nenhum a gente brincar com alimento, né? Minha mãe mesmo, ela vê, quando eu comento com ela algumas coisas, ela fica, ai, tá jogando comida fora, não pode. A gente sabe que tem essa crença por trás disso. Mas a gente, nesses casos, a gente usa esse alimento, ele é importante para essa brincadeira também, para esse aprender. Então é um trabalho em conjunto, tá? A escola, juntamente com a família, juntamente com talvez um nutricionista, não sei, viu, Tatiane? Seria o ideal, e talvez um psicólogo também, seria o ideal para melhorar, tá? A alimentação do seu filho, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que assim, precisa de uma mudança e um apoio profissional grande, porque aparentemente é uma situação que está meio fora de controle. E geralmente os pais ficam Sim, muito angustiados, e aí a dificuldade é maior ainda, né? Em conduzir o verdade. processo. Verdade. Aqui, a Valdiane tá perguntando: minha filha só quer saber de doce. O que eu faço? Bom, eu não sei qual que é a idade dessa criança, né? Mas a princípio, eu acho que a gente tem aquela questão que eu falei. Primeiro, tomar cuidado com o carrinho do supermercado. Aquilo que eu não quero que a criança coma em excesso, eu não devo ter em casa, eu tenho que limitar a quantidade. Eu acho que verificar aí se ela está tendo, né, um bom desenvolvimento, um bom crescimento, um bom ganho em pondere satural, porque às vezes essa necessidade excessiva de doce é porque ela está com algum distúrbio mesmo, algum processo de nutrição inadequado, e o doce ele é uma forma de adquirir caloria em grande quantidade. Então, acho que tem que fazer uma avaliação profissional, acho que ou com o pediatra ou com o nutricionista, para verificar o que está acontecendo nessa nutrição aí, ver qual que é a fase que essa criança está, e aí entrar, de acordo com a idade dela, entrar com estratégias de negociação, né? De estabelecer metas em que onde que nós vamos colocar o doce, que esse doce Uhum. tem determinado horário e que esse doce não esteja disponível o tempo todo, porque se eu tiver aqui, enquanto eu estou fazendo a live com vocês, uma caixa de bombom aqui em cima da mesa, pode ser que eu vou comer ela toda. Mas se eu não tiver ela aqui em cima da mesa, então eu vou ter que tomar o copinho de água que está aqui do lado. Então, essa disponibilidade do alimento que eu não quero que a criança coma é uma das coisas que os pais têm que começar a ficar atentos. Então, acho que é basicamente isso daí. Uma avaliação profissional para ver qual que é o problema que está tendo com a criança. Sim, e até eu gostaria de acrescentar também.
Eu vejo muito assim, às vezes esse consumo excessivo de doces também está muito relacionado ou com baixo consumo de frutas, né? É aquele sabor mais adocicado na boca, né? Então, essa necessidade pode estar relacionada. E também a questões emocionais. Então, quando as famílias trazem isso para mim, eu sempre procuro falar assim: vamos tentar entender o que está por trás disso aí. Porque o que a gente vê, a criança querer comer muito doce, na verdade é como se fosse um sintoma, né? Existe uma causa por trás. Então, vamos pensar no iceberg. Aquilo que a gente vê lá em cima são os 10%. Mas lá embaixo a gente sabe que tem mais coisa. Então, a gente tem um motivo por trás disso. Não é simplesmente uma coisa isolada. Meu filho não come, meu filho quer comer doce. Não, existe uma causa por trás. Como você mesma falou, né, Alice? Investigar a idade dessa criança, entender como que tá isso daí. Então, esse carrinho de supermercado, então entender todo um contexto, tá? Eu acredito que seja, assim, inclusive o primeiro passo, até para nós profissionais podermos ajudar vocês como pais, é entender esse cenário, tá? Então, como a Alice falou, seria realmente necessário um acompanhamento profissional para que possa te auxiliar melhor, tá bom? Vamos ver aqui. O que acham de oferecer texturas a partir dos 6 meses? Eu acho ótimo. Acho que quanto mais variado forem as texturas, temperaturas, Sim, eu acho que a gente tem que ter. Pediatra morre de medo dos pedaços a partir de 6 meses, né? Que algumas técnicas de introdução alimentar eles visam esse uso, né, da alimentação da criança mais manual, com já pedacinhos. E o pediatra morre de medo disso porque a criança engasga com uma certa facilidade. Mas o que não impede você oferecer texturas diferentes, temperaturas diferentes, alimentos diferentes, cores diferentes, né? Porque é o momento que a criança tem que entrar em contato mesmo com a comida. E a textura, às vezes, ela é importante até de pegar, porque quando a criança pega na comida, ela interage melhor, ela entende melhor essa textura, e aí eu acho que é super legal. Quanto mais a gente viajar na introdução alimentar e trouxer novidade e interação para a criança, melhor. melhor. Não Exatamente. só na introdução, acho que em todas as fases, né, alimentares, quanto mais a gente puder explorar os sentidos da criança, melhor. Exatamente. E assim, né, tem a técnica, né, do BLW, uma forma de oferecer. A gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque é algo que está muito na moda. E eu gosto muito, inclusive, dessa forma de oferecer. Só que eu tenho visto, assim, inclusive aconteceu com uma paciente que resolveu, vou começar a oferecer BLW. E aí ela não sabia muito bem os cortes, né? Porque tem um jeito certo de cortar, a gente tem que ter um cuidado. Não é simplesmente pegar, toma, meu filho, come aqui. E, né, a gente tem esse risco de engasgo. Então, o medo é justamente esse. Ele precisa ser, ele deve sim, né? Aliás, deve não. Ele é uma forma muito bacana de introdução alimentar, mas não é para todo mundo. A família tem que estar aberta de que a criança ela não vai comer de cara, ela vai brincar, ela vai jogar alimento com o cachorro, ela vai jogar comida no chão. Não é uma Sim. coisa fácil, né? Vai ter reflexo de gag, né? Que é aquela ânsia de vômito, vai ter uma tosse ali, isso tudo vai fazer parte do aprender a comer. E assim, e hoje eu gosto muito dessa forma de oferecer, mas não é para todo mundo, porque envolve uma série de acontecimentos que tem que estar todo mundo muito conectado e querendo mesmo que aquilo aconteça e muito consciente. E não é isso que na prática, em geral, né, pelo menos na minha vivência, eu tenho recebido. As mães chegam inseguras demais, né? Então a gente tem que ter um suporte aí, um cuidado para essa família também, né? Em geral, elas fazem muito com frutas, porque é mais fácil, mais prático, não traz tanto medo, mas lembrando que, se for optado, é muito importante procurar o profissional. Nesse caso, é essencial procurar o profissional para te auxiliar, pediatra, nutricionista, tá? Que saiba lidar com esse método, com essa forma de oferecer, porque não é todo mundo também que faz isso e estar consciente de todos os pontos positivos e talvez negativos que essa forma de oferecer tenha. Bom é, né? Mas a gente tem que se atentar a isso, tá? Temos aqui mais uma pergunta. Alimento consciência. Você trabalhou no Vale de Jequitinhonha, então deve ter visto famílias em situações bem difíceis. Você conheceu alguma Com criança com a certeza. PLV numa situação difícil? Como você lidou com isso?
Pergunto porque a fórmula para uma criança com a PLV é caríssima e o processo para ganhar é lento e moroso. Para minha sorte, quando eu estava no Vale do Jequitinhonha, eu não era pediatra. Então, esse problema ficava com o pediatra. Eu fiz foi programa de saúde da família no Vale do Jequitinhonha. Mas o primeiro ponto que eu me deparei com uma criança de APLV sem condições de comprar a fórmula foi na faculdade. Eu ainda era estudante de medicina no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. E aí a gente teve esse processo de dificuldade, porque era uma criança do interior, que não existia nem essa possibilidade na época, né? Isso há quase 20 anos atrás, da compra das fórmulas especiais pela Secretaria de Saúde. Então, naquela ocasião, o que existia e que ainda pode ser feito, apesar de não ser adequado, e graças a Deus acho que não é usado mais, era o leite de frango. A gente fazia, existia uma fórmula básica que era feita, a proteína, a gente fala leite de frango, porque a proteína base para esse composto, que não era um leite, obviamente, era a proteína do frango. E também tinha a opção da soja, que mais para frente a gente foi descobrir que não era muito adequado para criança menor de 6 meses, depois passou para ser para criança menor de 1 ano. Então, nessa ocasião, usava-se a opção de soja, e no caso de a soja não funcionar, aí a família que não tinha condição ia para o leite de frango, e depois a introdução alimentar ela era feita de forma mais rápida para que essa criança não ficasse desnutrida. Sim. Se a criança ou adolescente fala que não quer mais comer carne, é preciso fazer algum tipo de acompanhamento? Sim, a carne é a nossa principal fonte de ferro, e principalmente de vitaminas. Carne vermelha tem muita vitamina, porque tem sangue, e no sangue tem tudo que eu preciso nutricionalmente, do ponto de vista de microelementos, né? Vitaminas, minerais e oligoelementos. Então, toda vez que uma criança ou adolescente não come carne, ou os progenitores também não comem carne, qualquer pessoa, né, que faz essa opção, ou por ser vegetariano ou vegano, que é um pouco mais complexo ainda, tem que fazer acompanhamento muito rigoroso com o nutricionista e com o profissional pediatra ou clínico, se for um adulto, porque, ou às vezes até nutrólogo, dependendo da restrição, né? Porque Sim, existe um grande risco de deficiência nutricional, que é o que a gente chama de fome oculta. Eu não tenho déficit de peso, mas eu tenho déficit de micronutrientes. sim. Exatamente, precisa mesmo, né? Nessa fase, porque a gente, tirando a carne, a gente acaba retirando alguns nutrientes que são essenciais para a criança, e isso pode gerar uma carência nutricional. Deixa eu ver, o hábito alimentar dos pais influencia diretamente com o que a criança possa gostar Isso a de gente já comer? respondeu. Acho que sim. É porque ele mandou aqui, o Tom, ele mandou aqui no chat, mandou na caixinha. Como evitar a obesidade infantil desde cedo? Bom, inicialmente, fazer um acompanhamento adequado para que a introdução alimentar seja adequada e para que a gente passe por todas essas fases que a gente conversou, da seletividade, da introdução alimentar, da fase do pré-adolescente, do adolescente, do escolar, do pré-escolar, sem que a criança entre num vício alimentar qualquer. E basicamente, eu acho que hoje na pandemia, mais importante que tudo, retirar essas crianças da frente da televisão, do tablet, do telefone, do videogame, do videocassete. Aí a pessoa me fala assim, mas ninguém tem mais videocassete. Mas vai que alguém tem, já sabe que não pode assistir. Então, tirar essas crianças da frente da inatividade e pôr essas crianças para fazer atividade física. Não precisa ser na academia, no clube, pode ser qualquer coisa, como a Isabela falou, de botar uma música, pôr para dançar, pôr para pular corda, corre dentro de casa, corre no quintal, corre atrás do cachorro, sei lá, põe esses meninos para se exercitarem. Isso é o principal, porque a gente tem que gastar energia, né? A obesidade, ela uma contabilidade. Se eu como mais do que eu gasto, eu ganho peso. E aí não fica legal.
Sim, e também, né, essas crianças que estão tendo aula virtual, a gente sabe que aqui na cidade as aulas presenciais vão voltar, mas elas já estão ficando horas e horas sentadas ali na frente de uma tela e elas já estão assim, né, cansadas inclusive disso. Então, muitas vezes o que que acontece? Acabou a aula virtual, vou pro videogame. Então, assim, não vamos pro videogame, vamos fazer uma coisinha primeiro e depois a gente joga o videogame. Já ficou tantas horas na frente da tela, tudo bem que não foi divertindo, né? Mas vamos dar um intervalo, um espaço até para o cérebro mesmo. O cérebro da criança, ele precisa de atividade. O cérebro ele é preguiçoso, então ficar na frente das telas é incrível, é uma iluminação, o cérebro fica paradinho ali, concentrado em uma coisa só, e o cérebro ama isso, para ele não ter que gastar energia. E pelo contrário, a gente tem que pôr essas crianças sim para pensar, para brincar, né? Eu sei que eu como mãe, eu entendo que não é fácil, mas em algum momento que seja meia hora, 20 minutos, 10 minutinhos, para a gente colocar essas crianças para fazer alguma coisa de diferente, é muito importante que a gente coloque. Com certeza. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Ah, não, é só a Soraya nos agradecendo. Parabéns, aprendendo muito. Que bom, viu, Soraya? Ficamos muito felizes. Que ótimo. Bom, então eu acho que somente isso, né? A gente já tá aí a 1h20 Nossa, passou nessa rápido. live, né? E deixar a gente vai ficar aqui a noite toda, mas a gente precisa ir também, né? Então, Alice, eu queria te agradecer muito mais uma vez por ter aceitado o meu convite, parabenizar pelo Dia do Pediatra, né? E agradecer de verdade, eu sei que sua rotina é bem corrida e ter dedicado um tempinho da sua rotina para estar aqui, né? Falando tantas coisas bem legais, né? Eu também aprendi muito aqui nessa nossa conversa. Para essas pessoas, né, para o público aqui que realmente precisa mesmo de mais informação. Então, eu queria te agradecer muito, tá? Isabela, eu que agradeço o convite, acho que foi ótimo. Peço a todos que tenham aproveitado, apesar da minha pouca experiência em fazer umas lives, ou, né, dar essas respostas tão rápidas, eu olho mais para baixo do que para a câmera, depois que eu entendi isso. Eu só queria dar uma mensagem final para os pais, que se todos levarem isso, acho que já valeu essa nossa conversa, eu acho que é sempre de muito aprendizado, acho que essa interação multiprofissional ela é muito legal. E eu queria que sempre que vocês pensassem em oferecer um alimento para os filhos, pensem, o que eu estou oferecendo do ponto de vista nutricional com este alimento? Qual que é o benefício deste alimento? Acho que isso é importantíssimo. E a mensagem que eu quero deixar, nós somos o que nós comemos. Desde que a gente nasce, nós estamos determinados a crescer mais, desenvolver nosso melhor potencial, ficar mais inteligente, mais feliz, com uma pele mais bonita, com o cabelo mais viçoso, de acordo com o que a gente come. Exatamente. Dá tempo da gente responder mais uma perguntinha antes de ir? Dá. Dá? Tem aqui uma pergunta do Rocha Helder. O que podemos fazer para mudar os hábitos culturais do âmbito do mundo moderno e resgatar as culturas antigas? Nossa, mudar hábitos culturais está numa das coisas mais difíceis que eu acho, para sempre. Porque mudar a cultura você tem que mudar gerações. Mexer na cultura das pessoas é muito difícil. Eu acho que a gente tem que começar educando as crianças. Uma criança que foi educada, ela num determinado conceito, ela vai crescer com este conceito e ela vai replicar este conceito. O adulto, ele já está com o cérebro meio preguiçoso. Então, acaba que é difícil a gente mudar esses hábitos culturais. Verdade, concordo plenamente. Eu acho que a gente precisa. Inclusive, eu acho que a gente precisa começar a mudar cada um. A gente mudando quem a gente é, a gente começa a impactar outras pessoas ao nosso redor. Isso não só na alimentação, né? Sim. Bom, Alice, então, se você puder repetir sua mensagem final para todo mundo, né? Um aprendizado para essa live toda aqui. Bom, então, lembrando que nós somos o que nós comemos, eu gostaria que vocês levassem que o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a nossa inteligência, a nossa pele, o nosso cabelo, tudo depende
do nosso alimento. E na criança, isso é ainda mais determinante, porque o cérebro dela está crescendo, ele está precisando desses nutrientes todos. Então, vamos lembrar que quando a gente dá um alimento para o filho ou para a gente tem que pensar o que eu estou dando do ponto de vista nutricional com este alimento. Qual é o benefício que eu estou trazendo para a mesa da minha casa com esse alimento? Exatamente. Bom, gente, então aproveitar que ainda temos aí bastante gente, hoje a live ficou bem movimentada aqui. Queria que quem tivesse aqui ainda tirasse um print nosso, calma que a gente vai fazer uma cara bonitinha, e vocês compartilhassem nos stories de vocês, contando qual que foi assim, o que vocês aprenderam de mais importante aqui. Já que a gente está falando de impactar outras pessoas, de mudar a geração, então que vocês comecem a partir de vocês a mudar a geração. Então vamos fazer uma cara bonitinha, né, Alice? O pessoal tirar um Vamos, print e sorriso. compartilhar. Então vamos lá, 1, 2, 3 e. Pronto, acho que tá bom. Agora a gente espera que vocês compartilhem e marquem a gente, tá bom? Pra gente ver o que que vocês aprenderam também, o que que ficou de tudo isso que a gente falou pra vocês. Tá joia? Alice, mais uma vez, muito obrigada, tá? Eu A que gente se vê, agradeço, né, lá no Isabela. consultório. Sim, a gente se encontra. E, e até uma próxima, né? Já que agora você já aprendeu a fazer live, a gente pode combinar mais vezes. É verdade. Um beijo, viu? E um beijo para todo mundo também que nos acompanhou. Muito obrigada pelo carinho de vocês e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Obrigada a todos que participaram aí. Ficamos felizes. Um beijo, gente.